aqui, restrição alimentar. Quero prestar atenção bastante no que eu vou falar agora. Os hormônios da tireoide, que controlam o seu metabolismo, acabam diminuindo durante uma restrição calórica, assim como a testosterona, que é o hormônio ligado à construção de massa muscular. Já a grelina, o hormônio da fome, tá? Que está diretamente ligado à sua saciedade, aumenta drasticamente, podendo levar a compulsões alimentares. Então, quando você passa longos períodos com baixa ingestão calórica e também de nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, você desregula seus hormônios que regulam a sua saciedade. Macronutrientes, vamos lá então, vamos entrar para vocês entenderem. Bom, os macronutrientes são as proteínas, carboidratos e gorduras. Eu coloquei álcool e fibra aqui, não são macronutrientes, só para você entender. Uma outra coisa que eu quero explicar. As proteínas e os carboidratos, eles têm a mesma quantidade quilocaloria, que é a caloria, né? Por grama. Só que você vai ver, quando você começar a controlar o que você está comendo, que, cara, é muito difícil bater a meta de proteína por dia. E para você estourar o carboidrato é mole. É mole. Colocou um pouquinho mais de suco de fruta no suco verde, você estoura a sua quantidade de carboidratos. As gorduras são os macronutrientes que mais têm caloria por porção, né? São 9. E só para você ver o quanto o álcool engorda, tá? Por isso que eu coloquei aqui. O álcool tem 7 quilocalorias por grama, tá? E nenhum nutriente. Então, existem bebidas com mais concentração de teor alcoólico e essas bebidas engordam mais sim, né? São mais calóricas. Então, você pegar, por exemplo, 100 ml, um copo de 100 ml de cerveja tem menos álcool, portanto, menos calorias também, do que 100 ml de vodka, por exemplo. A questão é que a gente não toma um copo só de cerveja, né? Então, o que equivale é a quantidade de bebida alcoólica que você toma. Quando você estiver querendo emagrecer e você quiser beber, você pensa que aquilo ali é pura caloria que você está ingerindo, sem nada de nutriente, tá? E que seu corpo vai trabalhar um monte para eliminar. Então, enquanto você está trabalhando, teu corpo está ali no dia seguinte trabalhando arduamente para eliminar aquele álcool que ele não é capaz de digerir, você está deixando de queimar gordura. E por isso que a gente tem desidrata, por isso que a gente tem ressaca, por isso que a gente tem dor de cabeça, tá? Bom, então fibra aqui, tá? As fibras, às vezes, elas são consideradas como carboidratos, mas não é interessante, né? Elas têm de 1,5 a 2 quilocalorias por grama também, tá? Então, quando você come, por exemplo, um carboidrato que vem de um legume, como uma abóbora, por exemplo, você vai ter uma grande concentração de fibras ali, vamos supor, 100 gramas de abóbora, vamos comparar 100 gramas de abóbora com 100 gramas de pão, tá? Você vai ter uma quantidade muito maior de fibras, e você vai ter outros micronutrientes que um pão, por exemplo, que é praticamente só fonte de carboidrato. As proteínas, né? O nosso corpo não sobrevive muito tempo sem proteínas, mas ele sobrevive sem gorduras e sem carboidratos. Não é que não sejam importantes gorduras e carboidratos para a nossa saúde, a gente está falando em questões de sobrevivência, tá? É usada para construção de tecidos, tá? Então, todos os tecidos, a gente precisa de proteína para tudo praticamente, mas no que diz respeito a boa forma, emagrecimento, o macronutriente proteína está diretamente ligado à construção de músculos. E não sei se você sabe, quanto mais músculos você tem no corpo, mais alta é a sua taxa metabólica basal. A gente vai falar disso mais na frente. Bom, pode ser encontrada praticamente em qualquer alimento, exceção de açúcar, óleos e óleos puros como azeite, tá? Então, como eu falei, nenhum alimento é uma coisa só, com exceção do açúcar e do azeite, que é carboidrato e gordura, respectivamente, mas a maioria dos alimentos tem alguma porção, mesmo que mínima, de proteína, tá? Então, assim, mas tem as melhores fontes de proteína, e elas podem ser de origem animal, proteína magra de origem animal, são alimentos de alto teor de proteína e baixo teor de gorduras. No final aqui dessa aula, eu vou deixar uma planilha com os alimentos, nos macronutrientes, os alimentos e algumas observações. Então, você vai ver aí quais são as principais fontes de proteína magra, de carboidratos e de gorduras também, tá?
E proteínas de origem vegetal também tem, a gente tem ervilhas, feijões, quinoa, grão de bico, lentilhas e oleaginosas. A grande questão é que a proteína de origem vegetal, ela não tem uma boa digestibilidade, você vai ver isso, tanto quanto a de origem animal. Então, a de origem animal, a gente consegue digerir ela, quebrar ela e aproveitar ela muito melhor do que uma de origem vegetal. E aí, por isso que quando a pessoa tem uma dieta vegetariana, ela tem que fazer combinações de proteínas, tá? De outras, de fontes diferentes de proteína, para ela conseguir suprir as necessidades. É mais complicado. Então, é muito importante uma pessoa que seja vegana, ou que seja vegana, que não come nada de origem animal, não tem ovo e não tem leite no cardápio, né? Então, é importante que tenha um acompanhamento nutricional para não deixar faltar aí essa fonte de nutriente tão importante, né? Tão vital para a nossa sobrevivência. O whey protein, muita dúvida nisso, né? O whey protein é uma boa fonte de proteína. O que é o whey protein, Mila? É alimento em pó, tá? Então, o whey protein é um leite em pó. Só que melhorado. Por quê? Porque ele é concentrado, então ele tem numa porção. Se você pegar uma porção de whey protein e comparar com uma porção de leite em pó, ele tem menos gordura e tem mais proteína do que uma porção de leite em pó. Quem não tem condições de comprar um whey protein pode usar o leite em pó também. E o whey protein, ele pode ser de origem do leite mesmo, que é o mais comum, mas ele também pode ser um beef protein, que é também um concentrado de proteína em pó, só que não é feito a partir do leite, é feito a partir de carne, né? Ou então ele pode ser vegano, e aí nesse caso normalmente é feito com a combinação de duas proteínas, ervilha com outra coisa. Então existem essas opções também dos wheys que são veganos, que são ótimos também, mas são bem mais caros para quem não consome proteína animal de nenhuma espécie. Então, dividir as porções de proteína do dia em 4 refeições. Essa é a recomendação. Assim, eu preciso comer proteína em todas as minhas refeições? Não necessariamente, mas para um melhor aproveitamento, o ideal é que você divida. Até porque, como eu falei, é difícil você conseguir atingir a meta de proteína. Então, é muito difícil você conseguir comer toda a quantidade de proteína que você precisa em uma refeição. Por isso que o ideal é você dividir em 4 refeições. Então, nas suas 4 refeições principais, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tem que ter uma porção de proteína, porque senão você não vai conseguir. E aí, se você não conseguir, você tem que ainda complementar com o whey protein. Por quê? Porque o whey protein tem alta concentração de proteína. Então, vai te ajudar a atingir essa meta. Ovo, tá? Ovo é excelente. E aí, aqui do lado direito, tem a digestibilidade da proteína, tá vendo? Então, assim, do ovo é altíssima a digestibilidade. Leites e queijos também, porém o ovo, a clara do ovo, vou falar isso mais adiante, a clara do ovo é pura proteína. A gema do ovo também contém proteína e também contém gordura boa e outros micronutrientes. É um alimento riquíssimo a gema do ovo. Porém, a clara do ovo é assim o top do top do top. Né? Leites e queijos também têm ótima digestibilidade, porém também tem gordura, tá? Pasta de amendoim também tem uma boa digestibilidade da proteína e castanhas em geral também tem uma concentração legal e boa digestibilidade, tá? Carnes, frangos e peixes também. Já o trigo, a aveia, em último lugar a soja não tem uma boa digestibilidade. A soja tem umas questões hormonais também, é um elemento de origem, é um alimento transgênico produzido em larga escala, então não é muito recomendado que você consuma soja não, tá? A não ser que seja soja orgânica, aí tudo bem, aí tá tudo certo. Macronutrientes, agora a gente vai falar das gorduras, tá? É essencial para a nossa saúde. A maior parte do nosso cérebro é formado por gordura, a gordura envolve os nossos neurônios, enfim, é super importante para a nossa saúde mental, inclusive, que a gente ingira gorduras, mas boas fontes de gordura, porque tem boas e mais fontes de gordura. O seu corpo é uma máquina cujo maior objetivo é sobreviver. Então, ele estoca energia sempre que pode para usar em situações em que você não esteja comendo o suficiente. Por isso que é complicado emagrecer, porque a gente está lutando sempre contra a nossa natureza.
A natureza no nosso corpo não é manter um percentual de gordura baixo, um corpo sequinho, não. Não é isso que a nossa espécie quer e precisa. A gente está sempre estocando energia, porque a nossa espécie, o nosso corpo se comporta como o corpo de um homem primata, né? Onde não existia essa oferta tão grande de alimentos. A gente precisava caçar o nosso alimento. Então, a gente ainda continua trabalhando na maior parte do tempo para estocar energia, por isso que é difícil mesmo. Temos então 4 tipos de gordura, eu vou falar rapidamente aqui para você, tá? Tem as gorduras saturadas, que é a gordura da picanha e da manteiga, de origem animal, tá? E aí você pode comer, não tem problema, mas o ideal é que ela não ultrapasse mais do que 10% da quantidade de gordura que você tem que ingerir num dia, tá? Você vai conseguir ver isso, porque o aplicativo te dá isso bem detalhadinho, então não se preocupa não. Gordura monoinsaturada, que é o azeite, óleo de coco, a gente chama de gordura boa. A gordura poliinsaturada também são gorduras boas, que são o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 é o do salmão, tá? E tem as gorduras trans, que são gorduras sintéticas e modificadas em laboratório, tá? Margarina é um exemplo de gordura trans. E vários alimentos, eles industrializados, eles contêm gordura trans. Porque a gordura, ela melhora o sabor dos alimentos e a duração também dos alimentos. Então, a indústria usa isso para deixar o alimento mais gostoso. A indústria de alimentícia está preocupada em agradar a você o sabor, tá? E a vender mais. E a ter mais lucro, óbvio, né? Produzir aquele alimento de forma mais barata e vendê-lo da forma mais cara possível. Ela não está preocupada que você precisa ter saúde. Então, atenção nisso. Por isso que eu sempre falo muito, assim... Quer comer manteiga? Come manteiga, mas corta a margarina. Margarina não precisa nem entrar no carrinho do supermercado. Macronutrientes, carboidratos. Os carboidratos não são essenciais para a nossa saúde. Existem pessoas que fazem a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta onde você não ingere carboidratos. A dieta low carb é uma dieta com baixa ingestão de carboidrato, onde você ingere os carboidratos principalmente a partir de fontes de vegetais, né? Na verdade, legumes, né? Então, você ingere carboidratos das raízes e de alguns legumes, cenoura, abóbora e tal. Mas você não usa farinha, você não usa farinha branca, você não come macarrão, arroz também não. Então, não é uma dieta no carb, é uma dieta low carb. Funciona para muitas pessoas, tá? Mas o importante é dizer que os carboidratos, eles não são vilões, desde que você não extrapole a cota diária. Na Liberty, como você tem essa flexibilidade, você vai ter que ter também essa sensibilidade de experimentar e sentir como o seu corpo dá mais resultado. Quando a gente chegar na fase mais adiantada aqui do nosso treinamento, você vai ver que você pode fazer a sua dieta com baixa ingestão de carboidrato, média e alta, tá? Então, você tem que testar, porque tem pessoas que o corpo responde melhor com uma alta ingestão de carboidrato e baixa de gordura, e tem pessoas que respondem melhor ao contrário, com uma ingestão mais alta de gordura e mais baixa de carboidratos. Então, tudo depende, não tem uma regra, tá? Comer carboidratos antes de treinos curtos são dispensáveis. A gente acha sempre que a gente tem que comer carboidrato antes do treino ou depois do treino, né? Mas se você tem um treino que não é muito intenso, ou então que ele tem curta duração, você não precisa, porque o que você come ao longo do dia ou no dia anterior vai te fornecer energia suficiente. Agora, se você quer potencializar o seu treino, se você faz um treino pesado de musculação, por exemplo, durante 1 hora, o ideal é que você coma o seu carboidrato 2 horas antes. Para quê? Para dar tempo de fazer a digestão e você chegar no seu treino com energia. Às vezes você fala, ai, tô sem energia antes do treino porque, sei lá, eu comi pouco, eu comi um suco verde. Não é exatamente o que você come, sim, porque não dá tempo mesmo. A gente come meia hora antes de estar treinando, né? Índice glicêmico versus carga glicêmica. Quando a gente fala em carboidrato, surge essa dúvida, né? A gente sempre classifica em carboidratos bons ou ruins em relação ao índice glicêmico, que o índice glicêmico é basicamente o tempo que o açúcar, a glicose, na verdade, daquele alimento leva para chegar na sua corrente sanguínea. Quanto mais lento, melhor. Mas existe uma coisa que é um fator que é mais elaborado do que o índice glicêmico, que se chama carga glicêmica, que faz muito mais sentido a gente analisar. E eu vou tentar explicar para você. Se você não entender, não tem problema. Relaxa que isso não faz parte dos seus cálculos do lado
quando você estiver fazendo a sua alimentação. Mas é importante você saber para tirar esse mito de carboidratos de alto, de baixo, o que é bom, o que é ruim, tá? Bom, a carga glicêmica é o índice glicêmico versus o teor de carboidrato na porção, tá? Então, vou te dar um exemplo, assim. Na verdade, o ideal é que a carga glicêmica seja menor do que 10. Então, isso depende da quantidade de carboidrato que você come e do tipo que você come também. Vamos te dar um exemplo. Por exemplo, melancia, tá? O índice glicêmico da melancia, ou seja, a velocidade da glicose para chegar no sangue, é de 72. Já o arroz é de 68. Aí você pensa, bom, o arroz é melhor do que melancia, né? Porque o índice glicêmico dele é menor. Depende. Porque se você comer 200 gramas de melancia versus 150 gramas de arroz, você vai ter uma carga glicêmica menor, 10, que é o ideal, abaixo de 10, até 10 na verdade, do que o arroz, que tem 27 gramas. Por quê? Porque a melancia, ela não é só carboidrato, ela não é só glicose, ela tem muita água também. Então, mesmo que você coma mais melancia do que arroz, no fundo, a carga glicêmica que você ingerir vai ser menor do que a do arroz. Fibras. Vamos falar das fibras? A importância das fibras, para você ficar de uma vez por todas convencida que você não pode esquecer da fibra no seu cardápio. Torna a digestão mais lenta. Então, quanto mais lenta é a sua digestão, mais saciada você fica, né? Você não vai sentir fome tão cedo. Controla os picos de insulina. Então, vamos supor, toda vez que você come um alimento que seja uma fonte de carboidrato e você combina ele com fibra, vamos supor, banana, com aveia, você reduz a carga glicêmica daquela composição ali. Então, você reduz a velocidade com que a glicose daquele alimento está chegando na sua corrente sanguínea e você evita picos de insulina. Além disso, as fibras também ajudam na digestão e na excreção. Então, óbvio que seu intestino vai funcionar muito melhor se você tiver uma boa ingestão de fibras. Às vezes você fala, eu não vou no banheiro nunca. Mas espera aí, você come vegetais? Você come fruta? Você toma bastante água? Ou você só come carne, come muita massa, trigo, derivados do trigo? Aí vai ser difícil mesmo ir no banheiro, entendeu? Além disso, diminui o risco de doenças cardiovasculares. Então, a recomendação para a Liberty é que você coma, no mínimo, 20 gramas e, no máximo, 30 gramas de fibras por dia. Quando você entrar com os seus valores lá no seu orçamento, no aplicativo, você vai ver essa taxa de fibras. Então, eu não atingi a minha taxa de fibras, então tem que comer mais vegetais para você atingir a sua taxa de fibra. E aí, por fim, tem os micronutrientes, que são vitaminas, minerais, fitoquímicos e água. Em relação a vitaminas, minerais e fitoquímicos, eles estão presentes principalmente nas frutas, legumes e verduras. E são fundamentais para o funcionamento, porque o nosso corpo ele é como se fosse uma orquestra, absorção de nutrientes. Então, alguns micronutrientes favorecem a absorção de outros micronutrientes. Por isso, quanto mais colorida for a nossa alimentação, quanto mais variada, melhor. Significa que a gente está suprindo a quantidade tentando ao máximo suprir a quantidade de micronutrientes que a gente precisa. Só para você ter uma ideia, são 3 macronutrientes, certo? Adivinha quantos micronutrientes diferentes a gente precisa consumir para dizer que a gente tem uma alimentação super equilibrada, que a gente está suprindo toda a quantidade de micronutrientes necessários? 44. São 3 macro para 44 micronutrientes. Então, abusa das folhas, abusa das frutas, abusa dos vegetais, dos legumes, né? Dos vegetais em si, que você vai conseguir atingir a sua meta de fibras. Você vai estar alimentando seu corpo com os micronutrientes, que são super importantes, desde que não ultrapasse a carga, os seus macronutrientes.